Boa noite. Eu gostaria de mais uma vez agradecer à Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular por essa oportunidade, por estar participando desse módulo que foi construído com muito carinho. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Dr. Matheus Correia por ter me ajudado a construir o módulo. Matheus é uma pessoa muito atualizada em todos esses temas que nós vamos falar, e também vai participar do módulo como palestrante. Nós teremos hoje três pessoas muito especiais. O próprio Matheus, como eu disse, que é cirurgião vascular, endovascular e também é um radiologista intervencionista, titulado pela Sobrice, do IMED, que é o Instituto Meridional, e também radiologista intervencionista e cirurgião vascular do INVASC, em Passo Fundo. Nós teremos também aqui o Dr. Douglas Cavalcante, que é uma pessoa que todos nós conhecemos, com muita experiência no tratamento endovascular, no setor vascular periférico. O Dr. Douglas é do Anjo Rad de Recife, trabalha na equipe de uma pessoa muito querida por todos nós, que é o Dr. Carlos Abá, que também vai nos ajudar a falar de um dos temas que nós vamos falar nesta noite. Eu queria também especialmente agradecer muito ao Dr. Bruno Freitas. O Dr. Bruno Freitas é uma pessoa que nós brasileiros temos muito carinho por ele, uma pessoa que sempre levantou o nome do Brasil, trabalhou numa das maiores equipes do mundo de cirurgia endovascular, que é o grupo de Leipzig, do Dr. Dirk Scheinert. Eu tive a oportunidade de conhecer e vi quão importante era a presença do Dr. Bruno lá. O Dr. Bruno hoje está atuando no Brasil também, na Santa Casa de Maceió. Tenho certeza que vem fazendo um grande trabalho para desenvolver aquele centro, para que seja um dos centros de referência no Brasil. Então, os três palestrantes que eu acabei de anunciar para vocês vão falar especificamente. O Dr. Douglas vai falar do setor aorta ilíaco como primeiro palestrante, o Dr. Matheus Picada do setor fêmuro-poplíteo e o Dr. Bruno vai nos falar sobre o setor infrapatelar. A doença que nós vamos abordar é a doença arterial obstrutiva periférica, e tenho certeza que todos nós sairemos muito atualizados, e agradeço mais uma vez aos três palestrantes e a todos os participantes por estarem aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser um dos módulos mais importantes que a Sobrice criou durante todo esse ano e nesses 2 anos de pandemia. Nos ajudou muito a nos atualizarmos. Agradecimento especial também ao Dr. Joaquim Mota Leal, presidente. Nós vamos iniciar, então, com o Dr. Douglas Cavalcante, nos falando sobre o setor aorta ilíaco. Douglas, a palavra está com você. Bem, boa noite a todos os participantes. Aqui eu queria agradecer mais uma vez o convite da Sobrice, aí na pessoa do Felipe, do Matheus. É um prazer estar aqui entre amigos, nosso amigo Bruno aí da nossa cidade tão querida, aí perto de Maceió. Saudade da terrinha também. E vamos falar um pouco hoje e poder discutir aqui e aprender mais uma vez aí com esse webinar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então, para mim, coube a missão de falar um pouco sobre o território aorta ilíaco, quando é que a gente indica cada técnica para lidar com esse território, e talvez o mais tranquilo, porque é o que a gente vai ter menos polêmica, eu acho, dos três aqui a serem abordados. Então, a angioplastia aorta ilíaca, para a gente, é o campo de excelência do tratamento endovascular, porque a gente lida sempre com vasos de grande diâmetro, alto fluxo, com acesso facilitado pela proximidade, é uma região onde os vasos são bem retilíneos, e tudo isso somado nos garante uma boa perviedade a longo prazo, tornando um tratamento endovascular de excelência nesse território. Então, dentre as indicações, a mais comum realmente é a claudicação, onde a gente recebe mais doente com doença acometendo esse território. Entretanto, também doentes com isquemia crítica. Algumas vezes a gente vai fazer até um procedimento adjuvante, melhorando o inflow, para uma posterior cirurgia do membro inferior. Indicações menos frequentes, a impotência sexual, né, a síndrome de Lerich, né, e a ausência o paciente com ausência de pulsos femorais, ou a síndrome do dedo azul também é uma outra indicação onde a gente vai lidar com esse território. Só que, lembrando da nossa classificação do TASC, né, de ATD com as lesões de simples a mais complexas,
E aí, originalmente, o TASC, quando a gente olhava só para a lesão, a gente preferencialmente tratava as lesões A e B de forma endovascular e as lesões C e D de forma cirúrgica. Entretanto, com a evolução do tratamento nesse território, tanto do tratamento como dos materiais e das técnicas, hoje em dia isso é um território que deve ser sempre abordado de forma endovascular, mesmo para lesões mais complexas, como a gente vai ver aí na frente. Então, dentro da nossa avaliação pré-operatória, os exames clínicos e laboratoriais, ultrassom Doppler e de fundamental importância hoje no nosso planejamento, angiotomografia, onde a gente vai conseguir avaliar melhor essa lesão, a presença de calcificações severas, a presença de trombos, enfim. Esse é um exame de nossa escolha para o adequado planejamento dos acessos, da escolha dos materiais. A gente pode utilizar também a ressonância e a arteriografia, entretanto, a ressonância, ela muitas vezes vai dar artefato, vai superestimar essas lesões, e a arteriografia a gente reserva realmente para os casos, já para a intervenção, ou aqueles casos em que não pode fazer uso de contraste iodado, e a gente pode fazer também a arteriografia com CO2. Então, desta forma, a gente planeja adequadamente o acesso. Isso vai depender da nossa lesão, que a gente pretende tratar, então ele pode ser ípse, contra o bilateral ou até um acesso por via superior. Então, posteriormente, como é que a gente vai lidar com essas lesões? Então, a primeira questão que se impõe é se o uso do stent seria primário ou seletivo. Para esse território, o stent primário é o tratamento difusamente aceito, né, com excelentes resultados a longo prazo. Então, é um território que a gente já parte logo para a utilização de stents, como a gente vai ver aí ao longo desse webinar. Então, como a gente trataria essas lesões no território aortilíaco? Inicialmente, a angioplastia com balão simples, né, o POBA, somente para pré-dilatação, não como tratamento definitivo, e o uso de stents simples, os stents metálicos, com excelentes resultados a longo prazo. Mais recentemente, a gente vai comentar aí mais à frente, o uso de stent recoberto para aquelas lesões de um TASC mais avançado, e o trabalho aí, o Cobas Trial, que mostrou os resultados melhores com esse tipo de stent. Então, como é que a gente vai se posicionar? Na maior parte das vezes, stent convencional, sempre que possível, e considerar stent revestido em lesões TASC-COD ou muito calcificadas, onde a gente vai ter um risco elevado de ruptura. Bom, só lembrando das características dos stents, os stents autoexpansivos e balões expansivos, eles têm características peculiares de cada um deles, e a gente vai sempre utilizar esses stents de acordo com a anatomia e a localização, o tipo da lesão, é que a gente vai utilizar a escolher um tipo ou outro, às vezes uma associação entre eles, para promover esse tratamento. Tá? Também um pouco dos stents recobertos, né? Tanto balões expansíveis como autoexpansíveis, a gente vai ter vantagens próprias desse tipo de stent, então eles impedem a protusão da placa, eles impedem hiperplasia intimal, protegem de ruptura, diminuem o risco de embolização distal, excluem aneurismas e tratam sangramentos ativos quando dá eventual ruptura. Então, isso é uma das ferramentas que a gente tem que dispor hoje no nosso arsenal quando a gente vai tratar esse território, e vamos falar um pouco mais à frente. Então, a estratégia de tratamento, ela está diretamente relacionada à localização da lesão, então, se é a lesão aórtica isolada, ilíaca isolada, ou da bifurcação, ou da ilíaca externa, essas lesões, elas são piores quanto mais perto da bifurcação e também quanto mais perto da artéria femoral, tornando o tratamento dessas lesões mais complexos, como a gente está vendo aqui. Então, quanto mais perto da bifurcação, a gente tem que ter mais cuidado e muda a forma que a gente vai lidar com essa lesão. Então, aqui alguns exemplos da nossa casuística. Então, a lesão, quando ela é bem próxima à bifurcação, a gente acaba optando por usar um stent balão expansível, por ser mais preciso, e a gente conseguir ter mais força radial. Então, esse é um caso já mais antigo, com um stent convencional, e aqui com um resultado final mostrando um adequado tratamento, né, sem maiores complicações. Bom, as lesões de ilíaca isolada,
elas também são tratadas, a gente vai escolher o acesso e o tipo do stent também de acordo com a localização, nesse caso uma lesão praticamente ostial, e a gente tratando também, nesse tipo de lesão, a escolha de um stent balão expansível, por ser preciso, por ter força radial suficiente. E nesse caso, é interessante mostrar que nem sempre a gente precisa fazer um kissing, né? Aqui, o stent bem posicionado dentro da ilíaca, sem necessariamente a gente tá com o cateter só protegendo o outro lado, mas sem precisar necessariamente fazer uma técnica de kissing. Lembrando sempre que a gente tem que ter muito cuidado com as lesões muito calcificadas, como esse caso. Então, um caso com uma lesão bastante calcificada, um stent mal escolhido, superdimensionado para essa lesão, stent balão expansível de tamanho maior do que o adequado, e estão cursando realmente com essa ruptura, e aí isso tratado através da insuflação temporária do balão e reversão da heparina. Não necessariamente precisamos usar sempre stent recoberto, aqui é um exemplo que isso foi resolvido sem um stent recoberto. Mas muito cuidado nessa lesão e procurar sempre escolher ou um stent autoexpansível, porque a gente vai lidar com artérias de tamanhos distintos, ou um stent balão expansível de menor diâmetro e que pode ser eventualmente pós-dilatado mais proximamente. Bom, então, quando a gente tem lesões na bifurcação aórtica, aí sim as lesões tornam-se mais complexas. A gente tem todas essas configurações possíveis de tratamento quando envolvem a bifurcação aórtica, e aí, dentre elas, as duas mais comumente realizadas são a reconstrução através do kissing stent, essa disparada é a mais simples e a mais realizada, e a reconstrução utilizando 3 stents. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aí mais para frente. Bom, então, o kissing stent, apesar de ser a técnica mais corriqueira e mais simples de realizar, essa técnica ela pode falhar, e aí alguns detalhes que nos levam a... Esse é um trabalho bem antigo, não é uma coisa recente, do ano 2000, mostrando por que eles falham, né? A gente não consegue dilatar de forma agressiva a bifurcação, a gente tem diferença na configuração dos stents, a gente tem espaço morto em torno desses stents, gerando turbulência, estase e, consequentemente, hiperplasia intimal e a formação de trombo, levando isso a falhar. Então, para tentar lidar com esse problema, isso também não é um trabalho tão recente, que já mostrava que tinha diferença entre a configuração dos stents, quando a gente utilizava stents subdimensionados ou stents superdimensionados, stents ainda bem antigos, ele comparava o uso de stent wall stent, né? E posteriormente com o uso de stent autoexpansível de nitinol, mostrando já uma acomodação melhor, mas mesmo assim havendo a história do mismatch geométrico dentro da aorta, isso fazendo com que despenque a perviedade quando se utilizava stents subdimensionados ou superdimensionados que não acomodavam direito dentro da aorta, gerando todo esse espaço morto. Então, já há algum tempo, já há bastante tempo, a gente já fazia esse tipo de técnica de reconstrução com 3 stents. A diferença é que isso a gente lidava com stents não recobertos. Então, aqui uma oclusão completa da aorta e da bifurcação, e tratado inicialmente por essa técnica com 3 stents. O primeiro, um stent autoexpansível grande na aorta, seguido de 2 stents balão expansíveis nas ilíacas, e aqui um resultado final bem satisfatório. Mais recentemente, a gente teve aí o advento dessa, na verdade, não uma nova técnica, o que mudou foi o tipo de stent a ser utilizado, que seria a reconstrução da aorta ilíaca com 3 stents balão expansíveis recobertos, por propiciar uma melhor acomodação realmente desses stents e com um resultado superior a longo prazo, demonstrado em alguns trabalhos, como a gente vai mostrar. Então, aqui, nesse detalhe aqui do canto, a gente vê realmente como a acomodação é diferente quando a gente tem kissing stents e quando a gente tem um stent na aorta fazendo um funil e depois com 2 stents nas ilíacas. Então, o primeiro trabalho a mostrar um resultado melhor desse tipo de stent foi o Cobas Trial, publicado em 2016, já com um follow-up na maior parte dos pacientes
de mais de 5 anos, alguns até com 80 meses. Esse estudo realizado com stent Advanta, mostrando uma patência primária maior quando a gente usava stent recoberto ao invés de stent metálico nesse território aortilíaco. Também a patência primária assistida e a patência secundária também bem maior, utilizando esse tipo de stent nessas lesões mais complexas. Então, a conclusão desse stent foi realmente esse tipo de stent dava uma PVDade maior, né, para as lesões mais complexas. Quando a gente tinha TASC B, essas lesões, os dois tipos de stents, eles apresentavam resultados semelhantes. Então, a gente realmente tem utilizado o stent recoberto para as lesões mais complexas. Então, posteriormente, uma outra revisão sistemática, essa publicada mais recente, envolvendo 14 estudos, né, com diferentes tipos de stents recobertos presentes no mercado, e aí a gente vê dentro dessa análise também um resultado bem maior do ponto de vista de PVDade quando se utiliza stents recobertos. A maior parte desses trabalhos, o stent Advanta é o mais antigo desses aqui no mercado, então daí tem realmente mais estudos com esse stent, posteriormente com outros, como o Livestream da Bard, o Bigraft ou o VBX mais recentemente, e aí realmente com um resultado bastante satisfatório de PVDade, porém com menos tempo de seguimento. Então, já posteriormente foi publicado o resultado com 3 anos com o uso do VBX, também nesse tipo de lesão, mostrando uma patência primária e assistida bem elevada com o uso de stent recoberto nessas lesões mais complexas. Bom, então, diante disso, a gente tem realmente se pautado a tratar de acordo com a lesão, e aí casos complexos como esse, uma mulher de 72 anos, ex-tabagista, com neo de mama, metapulmonar já tratada, claudicação incapacitante, dor severa de início a 1 mês, no 5º pododáctilo, a gente vai ver aqui no detalhe, passou rápido a tomografia. Mas chama a atenção, essa doente tem um aneurisma de pequeno diâmetro, um aneurisma que mede em torno de 3 centímetros, e uma lesão severa, bastante calcificada, com oclusão da ilíaca direita, estenose da esquerda. E aí essa paciente a gente tratou com uma reconstrução com 3 stents, aqui após a ultrapassagem da lesão, pré-dilatação do lado direito, permitindo a passagem do primeiro stent, nesse caso um stent VBX, né? A vantagem do uso desse tipo de stent é que ele tem um tamanho bem versátil, que ele é de 8, pode ser pós-dilatado até 16. Então, ele aqui liberado o primeiro stent e posteriormente com 2 stents 7, fazendo essa reconstrução, e aqui o resultado imediato da bifurcação, posteriormente também necessário um stent autoexpansível não recoberto na ilíaca externa, complementando esse tratamento. Então, aqui o resultado final. E aqui no detalhe, aquilo que mostra os trabalhos, é um DynaCT desse caso, mostrando realmente a acomodação adequada desses stents dentro do stent aórtico e não deixando espaço morto entre eles, né? E também o stent recoberto com essa grande vantagem. E aqui a paciente já, uma semana depois, já em cicatrização realmente daquele 5º pododáctilo que estava bem cianótico. Bom, aqui mais um caso, é uma mulher de 72 anos, com história prévia de claudicação, também em tratamento quimioterápico, evoluindo com uma síndrome de dedo azul e posterior necrose do hálux e dor de repouso. E aí chama a atenção também uma lesão extremamente calcificada aqui da aorta e da bifurcação, pior realmente do lado direito, apesar da queixa dela do lado esquerdo. Então, realmente isso é uma lesão que emboliza bastante. Então, outra vantagem do stent recoberto é diminuir esse risco de embolia. Aqui no detalhe, a medida da aorta, no lugar mais crítico, né, 5 milímetros, e bastante calcificado, lesão com risco realmente de ruptura no tratamento. Então, aqui o aspecto imediato, uma lesão um pouco mais chata de cruzar, mas aqui, após o cruzamento dessa lesão, posicionamento do primeiro stent, também um VBX LAD na aorta, e
esse stent a gente pode pós-dilatá-lo imediatamente com um balão de maior diâmetro. Nesse caso, a gente escolheu um balão 12. E aí, posteriormente, com os stents escolhidos para as ilíacas, os stents de 6 milímetros ou 7, não estou bem lembrado. Então, esse era o aspecto inicial do dedo dela. E aqui, após algumas semanas do curativo e desbridamento químico. Bom, aqui, para encerrar, é um caso um pouco mais complexo, porque envolve 2 territórios. Isso é um paciente médico amputado de coxa direita, agora com uma ferida no calcâneo esquerdo, difícil cicatrização, ausência de pulso, inclusive femoral, e um paciente com sequela de um AVC no membro direito que ele era amputado, né? Então, há uma oclusão complexa aqui, a aorta ilíaca, e como a gente vai ver mais à frente também, da femoral superficial inteira. Então, aqui o aspecto angiográfico, isso feito por acesso humeral, e após a ultrapassagem, aqui já após a ultrapassagem da oclusão na ilíaca, aqui a gente tem a femoral superficial ocluída desde a origem. No segundo vídeo aqui a gente vê a gente já conseguindo reentrar lá na poplítea. E aqui o aspecto final, após uma reconstrução, mesclando aí stents balão expansíveis recobertos, autoexpansíveis recobertos, e também, aqui nesse caso, um stent autoexpansível não recoberto, para não fechar a artéria hipogástrica. E aqui o detalhe mais para baixo, mostrando a recanalização também da femoral com stents Viaban, da origem até a poplítea, e esse paciente com desaparecimento da dor e um pulso pedioso já no segundo dia, com alta no segundo DPO. Bom, então, para concluir, esse é um território que hoje em dia é de tratamento endovascular como primeira opção, mesmo nas lesões de Tasquideu, os resultados são comparáveis à cirurgia aberta. O stent primário deve ser sempre utilizado, a gente não tem para esse território o uso de outras técnicas, como nos outros territórios aí que nossos amigos vão mostrar. E a reconstrução aortilíaca com stent recoberto, ela tem sido a tendência atual nas lesões mais complexas, fornecendo para a gente resultados equivalentes à cirurgia. Bom, então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Muito obrigado, Douglas. Excelente. Excelente apresentação. Nós vamos passar diretamente ao Dr. Matheus Picada. Vamos falar um pouquinho sobre o setor femoropoplíteo. Palavra com você, Matheus. Estou só esperando o Douglas descompartilhar a tela aí, valeu. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar de mais um webinar da Sobrice. E eu vou começar falando que, na verdade, o meu assunto é o mais polêmico de todos, né? Então, eu acredito que é onde a gente vai ter mais discussão. E o que eu tentei fazer aqui foi trazer um pouco de conhecimento, assim, um pouco daquilo que tem, né, nos guidelines e aquilo que a gente tem de evidência no território femoropoplíteo. E eu acredito que a gente está começando a criar um consenso, né, entre aspas, mas um consenso do que fazer nesse território conforme as evidências vão surgindo. Então, esse aqui é a equipe que eu trabalho aqui em Passo Fundo. Então, a primeira coisa que mudou no território femoropoplíteo é que se baseia hoje o tratamento, quem pretende tratar o território femoropoplíteo tem que entender que ele é dividido hoje, né, no planejamento individualizado, que em inglês é o Patient Driven Treatment. Então, é avaliar individualmente o paciente, como é que é a anatomia, o local o local da lesão, se ele tem runoff, se é poplite, se é femoral, a quantidade de cálcio, o tipo de lesão, se há ou não dissecção e qual a técnica que a gente opta para tratar. Então, é a primeira coisa que a gente vai entender e a gente vai tentar adaptar um pouco disso, claro que com aquilo que é baseado em evidência, que é o data-driven. E o que a gente tem de mais recente foi o guideline europeu, que foi publicado no final de 2019. Então, é com esse que a gente vai conversar hoje aqui. Então, o que a gente tem de evidência, né? Então, uma das evidências mais primeiras que a gente tem que considerar aqui é que ainda o endo na artéria femoral superficial ela é primeiro, é considerado, apesar de ter um nível de evidência não muito alto, ainda é o endo first. Então, isso não mudou, né? Então,
nós temos, na verdade, uma mudança dentro disso aqui. Então, dentro do que a gente tem de Endo First, o que se faz? Eu vou usar aqui o fluxograma, o algoritmo que a Abbott forneceu o ano passado, mas para a gente poder ter uma coisa ilustrada aqui, para todo mundo poder enxergar. Ele foi criado pelo Palena e é muito parecido com o que o Dr. Deleuze também publicou no Endovascular Today em 2018, final de 2018, começo de 2019. Então, são muito semelhantes e o que vai nos ajudar aqui a entender como é que a gente faz esse data-driven e patient-driven. Então, começando, a primeira coisa que a gente tem que definir é o tipo de lesão que a gente vai ter no nosso paciente. Porque lesões TASC-A, lesões curtas, elas têm uma taxa de complicação e uma taxa de perviedade superiores às lesões mais complexas. E nisso nós avaliamos numa arteriografia comprimento, tipo e localização. Hoje em dia, eu não faço mais um tratamento endovascular sem fazer uma arteriografia antes, uma arteriografia de planejamento. Então, isso já tem artigos recomendando isso e eu estou seguindo para poder a gente ter essa ideia, né, da complexidade, né? Eu acho que hoje em dia, a não ser que você tenha uma ecografia muito bem estabelecida ou usa uma angiotomografia, a arteriografia tem que voltar a ser recomendada. Então, nós avaliamos aonde ela o grau de oclusão, o comprimento de oclusão e aonde é a localização de cada doença. Decidindo, então, avaliando se a sua lesão é simples ou complexa, a gente passa para a primeira coisa que os guidelines pensam que ainda existe. O que a gente faz? Endo ou aberto. Então, existem indicações estabelecidas de endovascular e indicações estabelecidas de cirurgia aberta. Tá? Então, quais são as estabelecidas de cirurgia aberta? Então, lesões maiores que 25 centímetros. Por que isso é aberto? Porque essas lesões, na maioria das vezes, não são colocadas nos estudos, né? Nas coortes, não se faz com muitas lesões maiores do que 20 centímetros, então, nessas situações, a ponte ainda é indicação. Além disso, na recorrência da doença femoropopítica que já foi tratada com stent, o paciente com risco cirúrgico não aumentado, e eu quero destacar aqui que não é o paciente com baixo risco cirúrgico, é o paciente com risco cirúrgico não aumentado, porque todo doente periférico, ele é um paciente que tem risco cirúrgico. Então, a gente não está operando pacientes de 25 anos aqui, então, eles todos terão um risco cirúrgico relativamente alto, então são aqueles onde não é um risco cirúrgico proibitivo. Quando os pacientes têm expectativa de vida mais de 2 anos e que têm veia nativa adequada. Esses são os pacientes que nós consideramos para o tratamento endovascular. E claro que existem também os níveis de evidências fortíssimos de quando é que a gente não pode fazer ponte. Então, pacientes com indicação de enxerto sintético. Já tem estudos demonstrando que a prótese tem um resultado clínico inferior ao tratamento endovascular. Então, por isso, nessas situações, é melhor fazer endovascular. E o paciente, obviamente, com alto risco cirúrgico. Isso é nível de evidência 1A. Então, isso já foi comprovado que é melhor fazer endovascular. O restante também tem um nível de evidência semelhante aos já citados, a um nível não muito alto, mas é o que nós temos ainda de mais alto. Definindo depois a quantidade de calcificação, e isso é importante para a gente poder traçar o nosso paralelo. Existe uma classificação muito interessante, que é uma classificação angiográfica, onde avalia se as calcificações são uni ou bilaterais e a extensão dessa calcificação. Às vezes é um pouco difícil usar angiografia, porque a gente sabe que às vezes as lesões são pouco valorizadas ou a gente tem lesões extremamente calcificadas que não são muito visíveis na fluoroscopia. Mas o que isso é importante na calcificação? Os senhores observem aqui que quando nós avaliamos o grau de classificação, quanto mais calcificação e mais longa é essa lesão, você tem uma taxa de perviedade primária reduzida a partir dos 6 meses. E que isso é mais significativo nos pacientes com lesões bilaterais do que lesões de maior comprimento. Então, uma calcificação parietal total, ela é mais significativa na redução da taxa de perviedade
do que uma calcificação com um comprimento maior nessa artéria. Isso não foi significativo. Também essa aqui é uma classificação que eu acho mais elegante, que é uma classificação utilizada em angiotomografia e que também está sendo utilizada quando se usa AIVOS, que é por quadrante. Então, a gente avalia essa artéria no corte axial e a quantidade de quadrantes com cálcio envolvido, a gente sabe que isso vai reduzindo a perviedade e isso é mais significativo a partir do grau 3, onde a gente tem mais do que metade do cálcio, mais de metade de cálcio na parede vascular. Tendo isso definido, nós vamos para onde começa a polêmica, certo? Então, já está bem estabelecido que a gente tem que fazer uma preparação adequada do vaso antes de fazer qualquer procedimento a partir daqui. Então, se a gente tem lesões extremamente calcificadas, existe a consideração de uma preparação de vaso com situações específicas, seja ela uma aterectomia, seja ela uma angioplastia com scoring balloon, seja litotripsia. Não tem nenhum artigo que diga o que é melhor, mas existem coortes mostrando que a associação de aterectomia com balão farmacológico tem uma alta perviedade em um ano significativa, semelhante a uma ponte. Então, esse é o caminho que nós estamos seguindo, mas que ainda não tem uma decisão estabelecida do que deve ser feito. Sobre o recoil e a dissecção, eles são importantes, isso aqui eu quero salientar, que a classificação de dissecção ela é muito importante e a gente pode antecipar. E aqui é o trabalho do cirurgião saber que artérias com diâmetro pequeno, de 4 ou menos, lesões longas e oclusão prévia, tem um risco preditivo maior de dissecção na artéria femoral superficial. Nesse estudo publicado em 2017, 84% das artérias femorais superficiais tiveram uma dissecção. E como é que a gente previne? Esse é um estudo antigo, muito legal, que foi publicado em 2002, demonstrando que um balonamento de 3 minutos ele reduz significativamente a taxa de dissecção quando comparado em insuflações menores. E outra coisa, os estudos mais recentes estão sugerindo que você não precisa atingir a pressão nominal do balão para que haja a acomodação do vaso. Se o balão abrir, você mantém nessa pressão por 3 minutos e isso reduz a taxa de dissecção quando a gente usa pressões mais elevadas. Essa é a classificação, eu recomendo fortemente que os senhores todos se adequem a ela e avaliem ela. Ela tem lesões que são consideradas benignas ou de baixo grau, que são lesões onde você tem graus de dissecção não limitantes de fluxo, podendo ou não ter algumas linhas de dissecção mais significativas, e a partir do grau C, onde nós temos lesões bilaterais ou lesões envolvendo uma gravidade maior com limitação de fluxo, nós temos aquilo que são considerados lesões mais severas. Esse é um caso interessante que a gente fez aqui, é uma paciente de 47 anos, diabética, que chegou com uma lesão trófica, com uma infecção, na verdade, no mal perfurante plantar, com uma lesão segmentar na artéria poplítea em P1, foi realizada uma dissecção, tinha uma dissecção grau B, aqui assim, não limitante de fluxo, depois do balão farmacológico. Essa paciente, ela está internada nesse momento por lesão do outro lado, essa lesão tem 2 anos de angioplastia, ainda está tudo bem, nós vamos tratar ela sexta-feira da outra perna, para avaliar. Eu tenho só o resultado da ecografia, eu não fiz arteriografia nela ainda, mas num futuro próximo nós vamos ter uma imagem dessa artéria ainda com 2 anos de perviedade. Tá? Isso é interessante, observem aqui que o risco relativo de reestenose a partir das lesões mais severas, ele aumenta também significativamente. E a taxa de perviedade, ela se reduz significativamente nas lesões mais severas, e isso também, obviamente, a taxa de necessidade de reintervenção, no caso,
nessa artéria reduz também significativamente a partir das secções graus C. Então, lesões limitantes de fluxo têm que ser tratadas. E é isso que o guideline recomenda. Tá? Então, e aí a gente chega nesse ponto. O que a gente faz a partir de agora? Então, o que a literatura nos diz? Então, a gente tem esse negócio de deixa material, não deixa material. O que a gente tem entre todas as opções que nós temos para utilização hoje em dia? O que o guideline recomenda? Que uma angioplastia com stent autoexpansível primário não é mais considerado apropriado. Então, o que se faz, a recomendação, na verdade, é que se use spot stent em lugares específicos e que entre os stents disponíveis, os stents tipo Supera, os stents interwoven, apresentam resultados clínicos maiores, mas desde que bem implantados e bem adequados com um preparo do vaso adequado previamente. Além disso, isso aqui o que eu achei mais importante disso tudo, que POVA não é mais justificado. Isso é um problema que a gente vai ter no SUS, isso é um problema que a gente vai ter que discutir com fontes pagadoras, porque algumas vezes se considera a única situação que ainda se pode considerar fazer uma angioplastia simples são em lesões de até 5 centímetros. Então, lesões TASC-A se pode considerar, mas ainda assim com ressalvas. E a indicação é, então, que se use stents focais, usando ou não o stent farmacológico previamente, então, na utilização de spot stents. Tem estudos com os stents Trail, que ainda também não foram publicados, mas estão em andamento, que podem, sim, ser uma opção no futuro. Esse é um caso que a gente tem de uma lesão de poplitea. O que se recomenda na poplitea é angioplastia ainda, com spot stent. Esse é um caso de uma oclusão crônica total de artéria poplitea, onde foi realizada um bom preparo do vaso com um balão 5,5. Observem que houve uma grande dissecção da região, uma dissecção, essa aqui é uma dissecção tipo E, e a gente realizou o implante de um stent Supera com bom resultado. Esse paciente tem 8 meses de evolução, com um bom resultado, não houve reestenose agora. Então, os stents farmacológicos, eles também são considerados como spot stent, e eles têm um resultado superior do que o stent simples, com risco de uma redução de 40% do risco relativo de reestenose em 5 anos. Então, usando o stent provisional com stent drug-eluting é melhor do que o bare metal. E que a última recomendação que se diz no guideline é que o balão farmacológico está se tornando o standard of care, ainda com grau de recomendação relativamente baixo, mas parece que nós estamos evoluindo para a utilização do balão farmacológico como standard of care, com stent sendo utilizado provisional. Então, como conclusão, o que a gente tem é que a análise ela tem que ser individual, em cada paciente, com cada grau de calcificação, com cada comprimento, para que a gente tenha sucesso na terapêutica do paciente femoropoprídeo. Muito obrigado e acredito que a gente vai ter muito o que discutir depois. Obrigado, Matheus. Excelente apresentação. Então, nós vamos continuar descendo agora, né? Vamos para below the knee, para baixo, infrapatelar. O Dr. Bruno Freitas vai nos mostrar a sua experiência e o que a gente deve fazer nesse setor. Eu acho que meu microfone está habilitado, não? Nós estamos te ouvindo, Bruno. Me ouvem? Ótimo. Primeiro, muito obrigado, muitíssimo obrigado, Nácia. É uma honra estar aqui numa mesa com você, com o Douglas, com o nosso amigo Matheus. Obrigado, Matheus, pelo convite, e a Sobrice pela honra de poder estar discutindo um pouco um território que, de certa forma, me deixa mais livre, porque eu considero que é a fronteira que a gente tem ainda a ultrapassar,
e onde há, teoricamente, o menor nível de evidência para o uso de determinados dispositivos, e, literalmente, ainda há muito desafio técnico na ultrapassagem de lesões, e a taxa de falha ainda é muito alta quando você compara, por exemplo, com ilíaca e com o território femoropoplíteo. Então, aqui são meus conflitos de interesse nos últimos 12 meses. O fato é que esse território, particularmente a utopia, ela reina. Eu estava lembrando de você conversando comigo, Nasser, a respeito do mundo maravilhoso de Bickman, e aqui realmente ele navega com muita liberalidade. O fato é que a gente torce por ter uma situação onde a gente possa resolver tudo de uma vez só, aliviar os sintomas, cicatrizar a lesão, salvar o membro, não ter complicações e, de preferência, não precisar de intervenções futuras. Eu acho que mais difícil do que isso, só compreender o universo feminino. O fato é que, particularmente nesse território, a principal indicação de tratamento mais aceita é a isquemia crítica, pura e simples, descompensada. Boa parte desses pacientes são pacientes oclusivos, e nos pacientes diabéticos, em particular, mais de 70% você tem lesão abaixo do joelho, e mais de metade delas tem mais de 10 centímetros. E, infelizmente, esse é o padrão de pacientes que a gente tem, muitas das vezes, no Brasil, que está lidando. É literalmente um exercício de, digamos assim, compromisso. A gente sabe que a maior parte desses doentes também são multiarteriais, e quando não são multiarteriais oclusivos, apresentam-se multiarteriais com várias estenoses, e cada vez mais estão demandando da gente abordagens cada vez mais complexas, não é? O fato é que não é incomum pegarmos pacientes, e damos graças a Deus quando o padrão é mais próximo do da esquerda do que do da direita, mas o fato é que nós estamos ainda num território onde, certamente, nos próximos 5, 10 anos, vamos conversar bastante sobre isquemia crônica crítica, que ameaça o membro, que é um diagnóstico que ainda se discute pouco no Brasil. A gente fala muito de isquemia crítica descompensada, mas sabe-se que, particularmente nos pacientes diabéticos, 35% dos doentes, ou seja, mais de 1 em cada 3, vai passar de uma situação sem lesão e praticamente sem claudicação significativa para um quadro de isquemia crítica com lesão trófica e com risco iminente de perda de membro. Então, saber quem são esses pacientes é um desafio, saber como eles se comportam e tentar entender também quando parar. A gente está num estágio ainda tão rupestre quando compara com os outros segmentos, que muitas das vezes a gente não sabe se o que a gente fez é suficiente. Então, basicamente, nós precisamos de medidas de assessment pré-procedimento, intraprocedimento, para saber quando é suficiente, né? Se a gente já fez o suficiente para salvar o membro, quantas artérias a gente precisa tratar, se eu preciso descer até o pé ou não, o que é que eu preciso fazer até o pé, se eu preciso reconstruir o arco, quando que eu preciso fazer isso, e, eventualmente, ter parâmetros um pouquinho mais seguros de decidir quando reintervir, né? De quanto tempo vê o paciente e que tipo de lesão, teoricamente, são lesões que devem nos preocupar. O fato é que vários fatores interferem no tratamento desses pacientes. Nossos colegas que me antecederam, experts com quem aprendo constantemente, se fixaram naturalmente em questões da morfologia da lesão e sua extensão. No Brasil, questões orçamentárias são muito importantes, bem como a familiaridade com os dispositivos. A gente sabe que, em muitos dos centros, é difícil o treinamento prévio, em virtude de vieses institucionais que inviabilizam um número grande de marcas e de dispositivos à disposição. E temos questões de tempo. Na minha unidade, por exemplo, eu divido minha sala com a neurologia e eu tenho tempo para terminar os procedimentos. O fato é que, como o Matheus bem falou, cada vez mais, e nesse território mais do que nunca, uma vez que o consenso é uma utopia, tentar tentar casar a ferramenta correta para o trabalho correto é o desafio, mas não somente utilizar a ferramenta correta no trabalho correto, mas utilizar essa ferramenta da maneira correta. E, para isso, ser exposto ao maior número de devices e técnicas é essencial, né? Então, precisamos tentar utilizar o device correto para a lesão correta, levando em consideração os CAPs e a maneira como isso interfere com a abordagem. Eu quero só chamar aqui a atenção um paper que eu gosto muito, já não tão recente, a respeito da análise desses CAPs, que faz nos decidir não só a respeito dos catéteres suportes, mas se vamos utilizar guias especializados ou guias de trabalho comum. Do ponto de vista de técnica, que é o foco dessa apresentação, gostaria de chamar a atenção
algumas técnicas pelo acesso retrógrado, onde nós utilizamos backups com balão para aumentar o empuxo, como estamos vendo aqui, uma técnica que precisamos lembrar, particularmente nas oclusões complexas e infringentes, aonde estamos vindo por baixo do joelho, com fraturas complexas, como nesse caso aqui. Lembrar da J-Technique como uma técnica interessante para placas mais moles, onde você está num acesso duplo e não consegue quebrar a placa. Basicamente, o que nós buscamos é um fluxo em linha até o pé, que busque restaurar a perfusão, tratar a dor de repouso, cicatrizar a lesão e, em última análise, salvar o membro. Como o Matheus bem falou, a gente sabe que os fatores que complicam mais a vida do doente, particularmente nesse território, são os pacientes que eu tenho que intervir em lesões multinível, pacientes que já têm insuficiência renal, pacientes que eu tenho que abrir o pé por algum motivo, ou pacientes em que eu só consigo mexer e revascularizar a artéria peroneira. O fato é que, do ponto de vista técnico, em lesões mais isoladas, a gente tende a tratar um vaso só, e em lesões com perda tecidual mais extensa, a gente tende a revascularizar o maior número de vasos possível. E a gente sabe que, quando não é possível pela via anterógrada, vir por via retrógrada é seguro, não afeta a perviedade primária, se você trabalha vindo por cima ou por baixo. O fato é que, na imensa maioria das vezes, quando a gente vem por baixo, a gente prefere utilizar, particularmente do meio da perna para baixo, não utilizar introdutores, utilizar apenas catéteres suportes e agulhas com guia. Já somos mais liberais a partir do meio da perna para cima, mas o fato é que na fibular também não utilizamos introdutor. Todas as artérias, de uma maneira geral, podem ser funcionadas nesse contexto, obviamente com a técnica adequada, particularmente a incidência frontolateral é muito boa para a gente poder funcionar a tibial anterior, dorsal, metatársicas e a fibular, enquanto que os acessos mediais são melhores para as plantares e a tibial posterior. O fato é que, quanto mais a gente desce, infelizmente, a perviedade é menor, é pior, a perviedade é menor, e, portanto, ter critério para poder fazer isso em situações de real necessidade nos parece bastante interessante. Por exemplo, uma lesão dessa, que está bem diferente daquela lesão que a gente mostrou inicialmente, mas era um paciente que, com múltiplos fatores, já tinha sido revascularizado há 6 meses, não fechava a lesão, artérias muito calcificadas, o ABI era muito difícil, a gente estava com essa lesão aqui que os senhores podem observar, não tínhamos perfusão do hálux. A primeira discussão que tem aqui é se a gente vai por via anterógrada, por via retrógrada, aqui a artéria que a gente vai discutir. Aqui a gente optou por vir diretamente pela pediosa, nos parecia uma artéria mais importante para vencer no sentido de revascularizar o arco. Vocês estão vendo que a gente está tentando fazer o acesso do arco aqui pela primeira choke, segunda choke, acabamos conseguindo o acesso pelo arco anatômico. Estamos apoiando a guia na tibial posterior aqui para dar maior sustentabilidade ao guia, para poder fazer uma angioplastia com balão. Entendemos que, por uma série de fatores que nós podemos discutir, o uso de balões medicados ainda está num estágio bem mais anterior do que o nível de evidência que encontramos para o território acima do joelho. É importante que cada vez mais a gente esteja adaptado aos múltiplos aspectos desses guias e da anatomia em diferentes incidências, de maneira a nos permitir não nos perder exatamente no que estamos intervindo, a depender de onde estamos atuando. O fato é que, já depois dessa intervenção, a gente percebe uma melhora considerável da perfusão do pé, e particularmente da zona de interesse aqui, no caso que é o hálux. O hálux, particularmente, e o calcâneo são as duas regiões mais parcamente irrigadas do pé, e, portanto, lesões mais difíceis de cicatrizar nesse território, lesões mais desafiadoras, como a gente vê aqui na angiografia. O nosso alvo inicial era tentar revascularizar a tibial posterior, desse é o aspecto da angiografia do pé e do ultrassom. Estamos vindo aqui, já tentando fazer o inverso, vir pela tibial posterior e apoiar a guia na tibial anterior, através da pediosa, para dar também mais sustentação. Aqui estamos utilizando o catéter suporte com J-Loop Technique, como vocês podem ver, angioplastia com balão. Aqui estamos usando um scoring balloon, um VascuTrack, e a perfusão para o antepé, além do calcanhar, aqui o Plantar Loop Technique, e a perfusão do calcanhar, já com uma perfusão bem melhorada dessa região que a gente estava objetivando.
Deixa eu passar aqui. Aqui a gente estava vindo também numa lesão de calcânio, infelizmente perfuramos a tibial posterior já próximo da emergência da plantar, mas havia o segmento anterior dela que era disponível, a gente preferiu fazer a punção da plantar lateral e buscar ganhar essa lesão por via retrógrada. Aqui também um outro caso, onde a gente está tentando revascularizar o calcânio, infelizmente não obtivemos sucesso no cruzamento dessa lesão e estamos vindo por baixo com a punção via tibial anterior, via anterógrada, fazendo um plantar loop. O fato é que, do ponto de vista de técnica, uma coisa que a gente queria chamar a atenção como opção é você utilizar o ultrassom cada vez mais como um apoio nesses procedimentos, seja através do IVUS, mas também através do ultrassom externo, acompanhando. Muitas das vezes você tem dificuldades de acesso pela virilha e você utiliza a técnica TAMI para poder fazer a revascularização no território abaixo do joelho, utilizando as principais vias que você tem. Aqui a gente tem pacientes muito obesos e que abordar essas virilhas não é tão tranquilo, particularmente em pacientes com bypass, pacientes pós-quimioterapia, obesos mórbidos, pacientes com dificuldades anatômicas, e isso pode ajudar bastante a gente, não só nas lesões mais distais puras e simples, mas também nas lesões oclusivas crônicas. O fato é que, quando você observa no ultrassom um aspecto como esse aqui, um aspecto hipoecogênico, com lumen hipoecogênico, como no lado esquerdo, a gente consegue ver que é um caso potencialmente interessante para o uso dessa técnica. Já do lado direito, a gente observa que eu não consigo identificar as camadas dos vasos muito claramente, eu tenho sombra acústica posterior, o vaso não é compressível, a lesão é hiperecogênica, típica de muito cálcio. Esse é um paciente que provavelmente não vai se beneficiar da técnica, mas é muito importante, por exemplo, aqui a gente está com muita dificuldade, vindo por cima e vindo por baixo, sem conseguir voltar para a guia, olhamos com ultrassom, observamos que a guia está topando na parede posterior no endotélio, movimentamos a ponta da guia guiado por ultrassom e conseguimos, assim, ultrapassar a lesão, como vemos embaixo. Né? Uma outra coisa que o ultrassom também pode ajudar bastante é no controle hemostático após acesso retrógrado, como nós estamos vendo nesse caso. O fato é que, do ponto de vista que a gente já tinha falado das capas, uma outra coisa que ajuda muito durante esses acessos abaixo do joelho, guiados por ultrassom extravascular, literalmente nos CTOs com guias hidrofílicas, você tem um fenômeno de microcavitação, que é importante quando você está lidando com esse tipo de lesão, como a gente está vendo aqui na exemplificação, enquanto a gente está mexendo com a guia, você consegue perceber que há um evento de cavitação. Outra coisa é que você consegue ver reverberação, particularmente nas guias com núcleo de nitinol, e tem gente que acha que isso dificulta, não sei, as opiniões são várias. Eu acho que, particularmente, essa dupla linhagem me ajuda a identificar mais a guia, facilita para mim o procedimento. Uma outra situação interessante aqui, uma técnica, a gente está vindo por baixo, com impossibilidade de acesso à luz comum, estamos vindo aqui com um cateter de reentrada, um Goldbeck, e através, por below the knee, um 2.9, estamos descendo com o dispositivo e acionando o dispositivo e com a guia voltando para a luz, o que torna o procedimento muito mais seguro, na nossa opinião, com visibilização direta, uma maneira de conseguir ultrapassar essas lesões de forma adequada. Então, a gente compreende que há uma sinergia importante, cada vez maior, na negociação dessas lesões com as oclusões crônicas abaixo do joelho, um território muito desafiador. Aqui a gente estava tentando vir teoricamente por cima, não conseguimos, aí tentamos teoricamente puncionar a tibial anterior no sentido anterógrado via pediosa, não conseguimos vencer a lesão, puncionamos então a porção mais distal da pediosa já no pé, e aqui vocês conseguem ver que através do ultrassom eu consigo passar com a guia pelo lado do introdutor. Aqui nesse outro caso, uma situação semelhante, e eu não sei se os senhores conseguem observar, mas já no momento que a guia está passando, eu consigo retirar o meu introdutor sob visão direta, e em retirando o introdutor sob visão direta, eu consigo voltar com a minha guia, como a gente consegue ver aqui nesse caso, e ultrapassar a lesão voltando. Essas técnicas são muito importantes no sentido de ajudar a gente a vencer essas lesões. A título de exemplificação técnica, a gente espera que isso chegue no Brasil logo, vem expandido as nossas possibilidades no pé desértico, as arterializações venosas, para os colegas que trabalham militam no campo da cirurgia,
a gente já trabalhou com isso há um certo tempo e muitas das vezes trocamos uma úlcera arterial por uma úlcera venosa, mas esperamos com muita ansiedade que isso possa nos ajudar nas situações onde, infelizmente, não há opção. Aqui o procedimento normalmente ocorre um garroteamento, a gente faz uma punção venosa apical distal e sobe isso aqui com o introdutor 5 com guia supracor, faz uma injeção dupla, vindo de cima e de baixo, como a gente consegue ver aqui, e procura um ponto onde a artéria esteja perto da veia, como a gente consegue ver aqui. Teoricamente, descemos pelo leito distal, pela veia, e alinhamos os catéteres. Depois disso, fazemos a punção, caminho único, dilatamos com um balãozinho. Depois disso, colocamos um stent recoberto, descemos com balão e valvulótomo, quando isso é possível. E depois, aqui, como a gente pode ver, a região de crossover, com arterialização venosa, e aqui o Team Flow mostrando não só a geografia, como o aspecto de fluxo e a melhora do padrão de Doppler com uma velocidade muito alta, acima de 400 no segmento venoso. O fato é que essas técnicas todas, novas e modernas, nos ajudam a melhorar nossos resultados e a diminuir a taxa de insucesso, né? Claro que existe um passo a passo, um aprendizado técnico, esse é um território que tecnicamente evolui muito, e acredito que ainda vai continuar evoluindo, e o desafio é tentar utilizar as ferramentas corretas para a necessidade nossa e do doente da maneira correta. O fato é que, infelizmente, ainda trabalhamos muito no case-based approach, né? Vamos estar cada vez mais olhando para o wound-enhanced approach, tocando bastante na questão de cicatrização de ferida, amputation reducing approach, né? Reduzindo a taxa de amputação. Sempre que possível, a gente recomenda a revascularização em linha direta, né? Quando os procedimentos, as lesões são menores, há procedimentos mais fáceis, e buscar uma revascularização mais completa quando você tiver com lesões mais complexas, né? Como o Matheus bem colocou, ter uma angiografia de qualidade é essencial para que você possa se planejar adequadamente, e as imagens de perfusão têm que ser de boa qualidade, porque isso são preditores de sucesso. Muitíssimo obrigado de todo o coração pela gentileza do convite e pela honra do convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Excelente apresentação, uma experiência muito diferenciada e tenho certeza que nos surpreendeu a todos, né? Todo esse conhecimento e as possibilidades técnicas que você nos mostrou. Eu acho que começando a nossa discussão, lembrando aos colegas que estão na audiência que as perguntas podem ser feitas pelo chat, que eu vou passar aos palestrantes. Agradecer aos 3 palestrantes pela qualidade das apresentações e nós vamos iniciar agora uma discussão. Aí nós temos aproximadamente 25 a 30 minutos para discutirmos se os questionamentos também aparecerem. É muito interessante quando a gente discute esses três setores, e são setores extremamente diferentes, né? E quando nós estávamos pensando, eu e o Matheus, em montar esse webinar, a gente tinha certeza que se você fazer uma pesquisa na literatura para avaliar os 3 setores, você vai ficar horas e horas fazendo a revisão da literatura, lendo relatos e uma série de casos de muitos centros com muita experiência, mostrando aspectos muito importantes, e muitas vezes você sai sem uma definição para a sua conduta, você sai sem uma padronização para a sua conduta. E o que eu acho extremamente importante nesse aspecto é que a cirurgia é totalmente diferente, né? Nós estamos aqui com 3 cirurgiões, palestrantes, eu sou cirurgião também, e a gente sabia que a cirurgia era muito diferente. As dúvidas que nós tínhamos era o acesso, era que tipo de prótese que a gente ia usar, se ela era PTFE ou Dacron, e ali para frente a gente tinha noção onde a gente fazia a anastomose proximal e onde nós vamos fazer a anastomose distal. Lógico que eu estou falando de uma maneira muito simplista, para tudo isso necessitaria uma formação muito grande, um tempo de formação muito grande para conseguir realizar essas técnicas, mas era assim mais ou menos que a gente decidia. E hoje a gente tem aí 3 setores extremamente desenvolvidos na técnica endovascular, e é muito difícil a gente criar um padrão. Acho que, começando pelo setor aortilíaco, o Douglas mostrou aspectos interessantes, né? Bifurcação é um setor onde a gente tem algumas condutas a serem tomadas, e parece que ali ainda é um lugar onde o balão expansível ainda tem o seu papel muito importante, mas o que a gente está percebendo é uma invasão das endopróteses, né? A endoprótese,
que era normalmente feita para um tratamento de um aneurisma, está sendo usada no setor hortílico para tentar corrigir ou refazer essa bifurcação. Isso é um setor, uma situação muito interessante, mas é mais cara, né? É mais cara e para quem trabalha com serviço público, como nós três aqui, a gente tem certeza que é muito difícil você conseguir usar essa técnica para o serviço público. Você acaba tendo que usar stent. E aí, eu acho que o maior desafio do setor hortícola é o cruzamento da lesão, né? O Bruno falou que o setor infrapatelar é um setor difícil, o cruzamento. O setor hortícola, na minha opinião, também é muito difícil para cruzar. Você muitas vezes tem que fazer acesso bilateral, você às vezes precisa fazer uma angiografia com acesso membro superior para você ter um controle angiográfico e às vezes você perde muito tempo ali tentando recanalizar um vaso e poder tratá-lo. Mas eu vou direcionar uma pergunta para o Douglas. A primeira coisa que eu achei interessante, Douglas, eu sempre escutei que a ilíaca comum tinha um tipo de tratamento e a ilíaca externa outro tipo de tratamento. Parece que a ilíaca comum a gente ainda tem um cenário com stent balão expansível, mas eu sempre acho que a ilíaca externa é um setor só para stent autoexpansível, né? A gente sempre usa um stent mais longo, você precisa cobrir um maior trecho, precisa tomar muito cuidado para não invadir a femoral comum. Como você vê a diferença da artéria ilíaca comum e a artéria ilíaca externa, Douglas? Então, Felipe, talvez eu tenha falado bem rápido aí de quando a gente escolhe cada tipo de stent, né? Concordo contigo. A tendência da gente na ilíaca comum é usar stent balão expansível, né? Por ser preciso, por poder dilatar agressivamente essa bifurcação. Por ter menos tortuosidade, né? Por estar longe de zona de flexão, como você bem falou aí da femoral, mas na ilíaca externa a tendência realmente é usar stent autoexpansível, né? Só lembrando que essas características dos stents, elas eram bem marcantes há um tempo atrás. Hoje em dia esses stents eles meio que mesclam a característica de um no outro. Então a gente tem um stent balão expansível, que ele é tão flexível quanto um stent autoexpansível, ele é resistente a kink em algumas situações. Então, os stents evoluíram, a gente tem um pouco disso aí. Então, mas de uma forma geral, eu diria que sim, a ilíaca externa a gente tende a usar stent autoexpansível. Tem outra vantagem que a gente vai lidar com vasos de diâmetros distintos, né? Então, a gente tem aí menos risco de romper que a gente usando um stent autoexpansível. Mas seria mais ou menos isso. O que a gente não tem ainda realmente definido como parece estar hoje mais tendendo para o stent recoberto é usar stent recoberto na ilíaca externa. Esse aí a gente não tem ainda eu diria assim, uma tendência atual como tem na bifurcação, como na doença ortilíaca. Nível de evidência, né, Douglas? O Bruno e o Matheus, se quiserem acrescentar também, comentar alguma coisa nos três setores, fiquem à vontade. Eu sei que os três têm experiência com os três setores de tratamento. Tem uma pergunta aqui para você, Douglas, que é sobre a tomografia no planejamento. Eu vou ampliar um pouquinho essa pergunta, falando um pouquinho na tomografia no pós-tratamento, né? Parece que quando você implanta os stents na bifurcação, seria interessante fazer uma tomografia para ver se eles não ficaram bem adequados, posicionados. Quer falar um pouquinho sobre isso, Douglas? Então, Felipe, eu mostrei ali um trabalho já antigo que mostra a diferença de conformabilidade desses stents e isso interfere no resultado. Então, primeiro, o stent autoexpansível realmente ele dá uma conformabilidade. Os stents de nitinol, né, lá na aorta, eles dão uma conformabilidade melhor. E recentemente, com os de stent recoberto, né, todos esses stents também são stents de uma nova geração, então eles parecem acomodar realmente melhor. Então, quando eu mostrei ali, acho que talvez passou rápido, é um Dyna-CT, feito pós-procedimento, e a gente vê bem isso, né, os dois stents formando exatamente uma meia-lua, e bem acomodados dentro do stent aórtico, e aí isso favorecendo aí no nosso resultado. A gente tem agora disponível, não é todo lugar que a gente vai ter o Dyna-CT disponível, mas sempre que possível a gente tenta fazer. Hoje a gente tem aqui, lá no hospital, um aparelho que é um tomógrafo acoplado no angiógrafo. Então, essa qualidade de imagem é discutivelmente melhor do que um Dyna-CT regular.
Eu não tenho imagem para mostrar de um caso de CERAB feito com ele, mas assim, pode mostrar em outra hora das aortas. Então, é impressionante, que é uma ferramenta, eu acho, importantíssima. Não, acho que deve ser feito sim, porque a gente pode corrigir nossos defeitos, né? Eventualmente pode dilatar, corrigir algum kink, reforçar alguns stents. A gente vê bastante isso nas fenestradas, nos toracoabdominais, a necessidade realmente desse DynaCT, ou para quem possa fazer realmente a tomografia, como a gente tem conseguido fazer nesse aparelho. Foi bem lembrado, é o primeiro equipamento do Brasil, no Hospital Português, eu participei do lançamento junto com a ABA, e é um tomógrafo acoplado, né? É uma coisa assustadora aquele aparelho, um aparelho da Canon muito, muito interessante. Nasser, Sim. Pode falar, Bruno. Nasser, você me permite interromper aqui o comentário que foi feito pelo Douglas, excepcional, da tendência que existe para o stent recoberto estar invadindo essa área, e inclusive se você for olhar, por exemplo, né, assim, aqui em passant, porque não era o tópico de hoje, mas se você for pegar o trabalho do Esquisato, né, o ILEC Registry, ele tem um propensity score, inclusive chegando nessa região, comparando o Brameral stent com stent recoberto para lesão calcificada, já sugerindo um benefício aí, comparando 200 casos, acho que com 100 e pouco, do uso do balão do stent recoberto. E aí, com isso, eu não estou fazendo uma defesa, eu estou só falando, corroborando com a posição do Douglas. Né? Quando você pensa, por exemplo, no trabalho do Piazza, tudo bem que as lesões que ele chamou de longas, na minha opinião, TASC D, está um pouquinho de lesões de 6 centímetros, né? Mas também fazendo propensity score, apontando para um favor, talvez, em benefício do stent recoberto. E quando você vê o guideline do ano passado, de maio, eu acho, do ano passado, que foi publicado no Journal Cardiovascular Surgery, ele também já aponta para uma tendência, para poder observar dado, do uso do stent recoberto, inclusive descendo invadindo o território, teoricamente, dos stents de metal autoexpansivos. Então, eu acho que a gente deve observar nos próximos tempos o que é que vai vir aí. Tem muita gente fazendo trabalho com stent, inclusive invadindo o território da ilíaca externa, nas lesões mais longas. Eu não sei o que vem, mas a gente escuta muito ruído nesse sentido. Eu quero fazer um complemento também de uma coisa. Eu queria complementar o que o Douglas falou ali sobre aqueles estudos de geometria dos stents, porque eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem estabelecida para quem está ouvindo, para quem não leu esses artigos. Aquele artigo ali, ele é muito legal, aquele artigo ele é de 2011, eu acho, 2012. E o que foi? Eles evidenciaram que tem uma alteração significativa no resultado em longo prazo dos stents, mesmo no kissing, se tu faz o que eles chamam de geometric mismatch. O que é isso? Né? É você colocar um stent em cima do outro. Os stents têm que ser paralelos para que a meia-lua seja suficiente. E quando você usa o stent, o kissing stent, sem o stent ao redor, ele dificilmente faz a meia-lua, porque ele acomoda a aorta para ficar redondo, entendeu? E ele fica com muita goteira. E essas goteiras diminuem a perviedade. É a mesma coisa que tu botar um stent 5 numa artéria femoral superficial de 6, ela vai ficar solta ali dentro e ele vai entupir. Então acontece a mesma coisa na bifurcação, e é por isso que você colocar o stent ao redor, ele conforma melhor e acaba tendo um resultado melhor no longo prazo. E por isso a gente recomenda, hoje eu aqui estou fazendo assim com todo mundo também, eu estou fazendo CERAB em todo mundo que tem essa lesão, por causa da manutenção de perviedade significativa em longo prazo. Só complementar, Felipe falou da gente usar endoprótese de tratamento de aorta de aneurisma, né? A gente pode utilizar essa ferramenta também, né? Mas lembrando que assim, a gente vai lidar muitas vezes com vasos muito estreitos, né? Então, não são todas as endopróteses que vão estar adaptáveis a esse caso. Eu mostrei um caso aí que a gente até discutiu se faria ou não. Eu ia jogar essa polêmica depois.
A doente tem aneurisma de aorta associado, e aí, fazer ou não a endoprótese junto, mesmo sendo um aneurisma pequeno, mas ela está embolizando, então por que não botar uma endoprótese? Às vezes a gente vai estar limitado, vaso estreito, distância curta entre renal e a bifurcação. Vou fazer um semana que vem. Não tem saída. Às vezes, cara, tu tem que fazer paving and cracking para poder subir a endoprótese, e aí tu acaba usando muito mais material para fazer o negócio, cara, porque não sobe. Perfeito. Entendeu? Então, isso é uma situação muito complicada. E aí a gente acaba utilizando muitas vezes, fazendo aí essa mistura de materiais, né? Stents, balão expansível, esses de nova geração, tem essa vantagem de poder ser dilatado até 16. O VBX, o Advanta, foi relançado o 12, ele pode chegar até 18. Então, e às vezes a gente acaba misturando com perna de endoprótese, enfim, para tentar tratar de alguma forma, sem necessariamente utilizar o endoprótese, mas às vezes a gente utiliza também endoprótese de baixo perfil nisso aí. Perfeito. Comentários muito pertinentes, né? Mais uma coisa que eu quero perguntar aqui, vou aproveitar para a gente manter a discussão na aorta ilíaco, cara. Quanto que vocês acessam a femoral comum e quanto vocês puncionam? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes tu vai fazer um aorta ilíaco e tu só consegue recanalizar um lado. E aí tu tem que fazer um femoral cruzado. E aí tu vai abrir com bainha dentro. Como é que vocês fazem? Vocês fazem outro dia? O quanto que vocês utilizam dessa ferramenta? Não sei se ficou clara a pergunta, Matheus. Não, eu quero saber assim, ó, se eles comumente acessam a femoral comum por arteriotomia, né, melhor, uma ingnotomia, ou se puncionam e se não conseguir recanalizar, abre depois para fazer um cruzado, ou não fazem cruzado e deixa ocluído e vê como é que fica. Eu quero saber como é que eles fazem. Vamos lá, Douglas. Então, Matheus, eu particularmente punciono. Eu acho que essa decisão de fazer com acesso cirúrgico, só se a gente pretende fazer um tratamento combinado de uma femoral comum, da bifurcação femoral, e eventualmente você vai fazer ali um PET, para não trazer o teu stent para a femoral comum. Aí eu acho que nesses casos um acesso cirúrgico, mas nos demais, a maior parte das vezes percutâneo, e a gente pode fugir disso também fazendo um acesso humeral. Enfim, se você acha que vai ser tão complicado, vai fazer junto um cruzado, trabalha com um acesso humeral, livrando isso aí, né? Eu concordo com o Douglas. Eu só colocarei mais uma variável, onde é que você está, né? Infelizmente, nosso país tem essa variável. Se você está no SUS, eu diria que a necessidade de acesso híbrido e da abordagem direta da femoral, ela acaba aumentando um pouquinho, porque ajuda você a ganhar alguma coisa no mix que você tem dificuldade de material. Quando você está numa condição de um doente privado e tal, que você tem dispositivo de reentrada, que eventualmente você pode estar fazendo uso de dispositivos diferentes e de acessos e bainhas mais dedicadas e tal, e guias mais dedicadas, eu acho que a taxa de sucesso aumenta e a necessidade de você acabar tendo que recorrer a essas coisas mais extremas diminui. Tem uma pergunta aqui, que na verdade eu tinha entendido que era a tomografia no setor ortilíaco, mas o colega está perguntando que, o Flávio, se vocês acham que, o Matheus falou, claro, que a arteriografia seria muito importante no planejamento, mas vocês acham, uma resposta bem rápida dos três, que a tomografia também para avaliação da artéria femoral superficial, para avaliar o CAP, para avaliar a calcificação, a tomografia, vocês utilizam para femoral superficial e abaixo do joelho? Douglas. Então, rápido, Felipe. Eu, particularmente, eu faço hoje tomografia para todos os casos de ilíaca e femoral. Reservo arteriografia somente para o tratamento. Somente para o infrapatelar é que a gente parte direto para com um Doppler e uma arteriografia. Perfeito. Tá, Bruno? Eu acho que você deveria ficar por último, Matheus. Seu cara, tá bom. Seu cara do aqui é o seguinte, aqui também depende de onde vem o doente. Quando eu tenho a chance da gente fazer ultrassom, do nosso grupo fazer ultrassom, a gente tem a bênção de ter um grupo dedicado no território fêmuro-poplíteo. Ilíaco femoral, eu concordo com o Douglas, mas na nossa realidade aqui, e lá em Leipzig também,
quando a gente tinha um Doppler de qualidade, que a gente pudesse olhar a característica interna da placa, se tem cálcio, se não tem, se é hipoecogênico, até porque a gente usa muito o Rotarex para retirar material fragmentável, e nisso o ultrassom ajuda muito no território femoropoplíteo. Para a gente poder olhar o que é que a gente tem de acesso, que tipo de material tem lá dentro. Normalmente, a gente trabalha com ultrassom. Agora, quando vem de fora, e eu não tenho chance de fazer isso, aí o exame geográfico armado ainda é uma coisa para a gente importante. Eu não sei como é o padrão. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Nácia há um tempo, ele falou, Bruno, pé diabético muito severo, no Einstein é difícil, porque o paciente não deixa chegar nesse ponto. Aqui, cara, eu tenho muito doente de convênio que chega com Rutherford 15 e que você não acredita como é que chega nessa situação. E aí, nessas circunstâncias, às vezes você acaba tendo que usar uma geografia armada. Matheus, quer falar? Eu acho que a angiotomografia ela substitui a arteriografia no setor aorto-ilíaco e na femoral superficial. Até a interlinha do joelho ela funciona muito bem. No distal, ele depende muito do protocolo, do lugar da tomografia que tu tem. Tem alguns lugares onde eles conseguem fazer reconstruções perfeitas e outros que tem falhas que tu não sabe se aquilo ali é oclusão ou se é falha do contraste chegar a tempo da máquina identificar o contraste, entendeu? Então fica aquele negócio, será que está tudo ocluído ou está tudo aberto e foi o protocolo que tem essa dúvida? Então eu acabo mantendo a arteriografia para o infrapatelar. Cara, que comentário. Só para terminar rapidão, Oi, Bruno. Nós temos todo mundo com centro aqui dedicado, né? Então a gente tem um estômago de qualidade, mas a gente está falando para o Brasil. Uhum. Então, a depender de onde faz aqui em Maceió, cara, eu tenho dificuldade com femoral superficial. Entendeu? Belônia nem esquece. O femoral superficial também. Exato. Nesse caso é artéria. Né? Nesse caso tem que ser artéria. Bom, tem uma pergunta aqui. Eu queria só colocar mais uma coisa. Vou falar, Douglas. Eu queria só colocar mais uma lenha na fogueira aí, falando de novas tecnologias. Nesse novo aparelho, que é tomógrafo com angiógrafo, a gente está tentando melhorar os protocolos para fazer uma tomografia com injeção arterial de contraste diluído. Fusion que fantástico, cara. Para aorta e para periférico, a gente despenca. Por exemplo, se a gente vai fazer um angiotomo, gasta 120 de contraste, a gente está tentando fazer aí com 40, 50 ml de contraste total. E aí você consegue fazer umas reconstruções. O angiorádio é muito de boa. O pessoal está ainda aprendendo, né? Os técnicos ainda não vai ser igual a Leipzig, mas uma hora eles chegam. Os técnicos eu aqui na faixa de Gaza, a gente tem um aparelho da GE que a gente faz Fusion CT, entendeu? O problema é que, como eu te falei, né? Para baixo do joelho, entendeu? Aí fica meia boca. A gente tem usado muito para a aorta, tem ajudado muito no território aorto-ilíaco, tem ajudado bastante. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui, vamos procurar ser um pouquinho mais objetivos para a gente avançar, que agora está despencando perguntas aqui, pessoal. Tem elogios bastante e perguntas para vocês. A femoral comum. Bruno, o que você tem feito na femoral comum? Depende, cara. Como eu sou cirurgião, eu vou queimar meu filme aqui agora. Eu ainda utilizo bastante a endarterectomia na femoral comum. Para mim, indicação de endovascular, porque é um procedimento simples, a gente faz com local, morbidade baixa, mesmo com paciente com risco cirúrgico elevado. Agora, por exemplo, paciente macio e confortável, muito gordo, virilho hostil, paciente que já foi operado, irradiado, aí realmente eu não tenho nenhum posicionamento ideológico, religioso, nenhum problema de fazer a terectomia e faço a terectomia com balão com droga. Se a lesão pegar a bifurcação, eu prefiro direcional. Se for uma lesão oclusiva, num segmento mais reto, aí eu tenho mais liberalidade de usar um Jetstream e depois utilizar balão com droga. Não sei vocês. Matheus, femoral comum. Eu ainda acho que se o paciente tem condições, uma endarterectomia de femoral é isso aí que o Bruno falou. É um procedimento straightforward, não dá para fazer com local. Ainda é um território que não venceu. Douglas? Também, legal. Bom, tem um elogio muito grande aqui para a aula do Matheus, né? Obrigado. Uma pergunta interessante aqui, Matheus, que é a importância da avaliação da calcificação das artérias antes de definir o melhor tratamento, como você disse na sua apresentação. Se você tem preferência por alguma das classificações,
A PEX, ou a PARC, ou a classificação do Fanelli, que você também mostrou na tua aula? Qual classificação você prefere? Aqui eu vou falar um pouco do contrário do que eu falei, porque eu também trabalho na faixa de Gaza. Então, aqui eu faço o kit, eu faço o que tiver, entendeu? Então, se eu estou na geografia, eu vou fazer na geografia. Se eu estou no ultrassom, eu vou fazer com ultrassom. Se eu estou na tomo, eu vou fazer com o que eu tenho, entendeu? Mas eu faço. Isso é importante. Eu acho que é importantíssimo hoje em dia você avaliar o grau de calcificação para poder escolher o que tu pode fazer. Perfeito. Alguém quer falar alguma coisa da classificação, Bruno? Douglas? Eu não sei, Douglas, eu só acho o seguinte, que a gente está um pouco longe ainda de uma classificação legal, amplamente utilizável para cálcio. E tanto é assim que, se você for observar, todos os papers para femoropoplíteo e poplíteo distal, o único fator preditivo positivo para insucesso real, estatístico, é cálcio. E cada paper, seja de Medtronic, seja independente, seja de Bard, enfim, não importa, eles utilizam metodologias distintas, né? Então, essa é uma carência que a gente tem de tentar uniformizar essa análise de maneira ampla, que seja aplicável a um número grande de pacientes. Essa é uma carência. A coisa mais importante para insucesso, a gente não fala a mesma língua e não tem uma maneira unificada de abordar e de avaliar. Alguma coisa, Douglas? Não, só uma outra ferramenta que a gente não tem ainda disponível aqui, tem sido discutida, a gente tem visto em congresso fora, para essas lesões calcificadas, é a litoplastia, né? Então, esse Bruno aí Shockwave. tem experiências. Cara, e no teu território, Douglas, a ilíaco femoral, bicho, sinceramente, para aquelas ilíacas que é um pau, que você, teoricamente, vai subindo e a ilíaca é tortuosa ainda, e você vai subindo, você vê a ilíaca se engruvinhando, e parecendo uma sanfona, e não passa. Mexe a mesa, tu vai empurrando e mexe a mesa junto do doente. Cara, eu vou pegar a tireoide já, né? Eu vou perfurar e vou chegar na amígdala. E aquilo, a shockwave é espetacular. Só para trazer uma lembrança aqui para todos nós, né, que os cardiologistas intervencionistas, eles têm uma definição muito interessante para os vasos com cálcio, né, para as coronárias. Eles usam muito a tomografia de coerência óptica, né? E baseado na tomografia de coerência óptica, já tem padrões de indicação de tratamento endovascular para a coronária. Então, quem sabe um dia, né, a nossa área mais pobre. O Miguel está olhando isso, viu? Tem gente olhando isso. O Miguel, lá em Baylor, está fazendo um trabalho com isso. Tem um colega na Polônia fazendo um trabalho bem sério com isso, em OCT, buscando justamente tentar parametrizar alguma coisa nos moldes do que a cardiologia já faz há algum tempo. Obviamente, isso agrega custo, né? E a gente está num país onde, em 24 anos, a gente continua no SUS com um balão, guia, cateter normal e stent. Nenhum cateter de suporte, nenhuma guia dedicada. Então, se falar de OCT... complicado. A gente não conseguiu e a diretriz dizendo para usar balão farmacológico, né? Cara, balão farmacológico, 1 A no território femoropoplíteo para lesão. O último consenso do European, falando em lesão curta, até 25 centímetros. Ele classifica lesão não longa até 25. E a gente, ainda no SUS, discutindo POBA. Exatamente. Como primeira abordagem. É complicado. Complicado. E com dificuldade, não sei vocês, aqui eu tenho uma dificuldade razoável, são relatórios, cartas, quando eu faço convênio. Né? Quando eu estou fazendo convênio, naturalmente eu peço o que é o mais adequado. Não sem antes ter que rolar uma cartinha de amor e um monte de telefonema e tal, para poder a coisa acontecer. Entrando um pouquinho nesse cenário de dispositivos farmacológicos, aproveitar que o Bruno acompanhou muitos trabalhos que foram importantes para lançar produtos, né, lançar dispositivos no mundo, lá em Leipzig. Assim, o que a gente tem percebido, Bruno, eu sempre conversava muito com os engenheiros das empresas, por que os balões farmacológicos eram curtos, né, eram máximos de 12 centímetros, e agora a gente tem o Stellarex da Philips de 25, e agora a Medtronic acaba de lançar 20, 25 de comprimento, né? E você tem o Dacotec com 30. E na Europa você tem o Dacotec Workit com 30. Com 30. O que está acontecendo, Bruno? Como é que eles estão conseguindo colocar essa droga no balão? O que acontece, cara, o grande problema é que a metodologia anterior, ela dividia o balão em 4 quadrantes. Né? E eles conseguem agora envelopar e fazer isso em 8 quadrantes. Então, teoricamente, eles dobraram a capacidade real. A segunda coisa é o seguinte,
Quem primeiro desenvolveu o balão longo, a tecnologia para balão longo, aí eu não vou aqui avaliar se foi bom, se foi ruim, até porque a gente está ao vivo, estamos no meio de muita gente, mas foi os chineses. E eles fizeram isso por um único motivo: o sistema deles não cobre balão com droga e a população, em média, só pode pagar um balão. Então, o que motivou, o que deu push para a indústria chegar nos balões mais longos e na tecnologia de coating para balões mais longos foi o mercado chinês. Mas aí o que acontece? O balão da Acotec entrou na Europa, puxou os preços para baixo, iniciou um trabalho com 20 centos, 10 na China, 10 na Europa, e naturalmente a concorrência buscou desenvolver suas tecnologias e teoricamente, modificar a parte de spinning para fazer um coating mais adequado e uniforme, porque esse era o desafio. É fazer isso uniforme e você tem que, teoricamente, 75% da droga ser entregue nos primeiros 45 segundos. Aí é que é o desafio de uma lesão muito longa, né? No território fêmuro-poplíteo, isso parece menos desafiador. Lembrando, aí agora mais uma vez do Matheus, que o cálcio não está no mesmo canto, acima do joelho e abaixo do joelho. Né? Verdade. E se você tem um paciente com big artery disease e small artery disease, isso também funciona diferente em relação ao uptake da droga. Então, os desafios são imensos. E a gente nem tocou no assunto, que eu não sei se cabe, dos cirolimos, né? dos limos da vida. Exatamente. Isso eu ia te perguntar agora, Bruno. Eu li alguns trabalhos, tem um trial interessante, esqueci o nome agora, que fala que a família Limos tem um futuro aí promissor, né, nos balões também, né? Como que você tem visto isso lá? Cara, o que acontece é que no território da cardiologia a gente já sabe o que aconteceu com o Paclitaxel. A gente sabe das dificuldades do trabalho inicial da meta-análise, né, do Katsanos e de tudo aquilo representa, mas aquilo abriu um gap para uma nova realidade. E isso é inegável. Você hoje tem praticamente todos os players fazendo desenvolvimento de drogas. Eu não estou falando dos cirolimos especificamente, mas na linha, né, dos antimitóticos. E aí o que acontece? A sensação que a gente tem é que, tanto do ponto de vista de vetor, eles são mais econômicos e são mais objetivos, e do ponto de vista de coating, aparentemente também. Não parece ter tanta diferença quando a relação é com látex. A grande diferença parece que é na interação com o metal. Então, aparentemente, o que parece ser é que, particularmente no território abaixo do joelho, o pessoal está apostando muito nessa tecnologia de limos no stent. Por exemplo, hoje uma das coisas que praticamente não se fala é stent no território below the knee, a não ser bailout, né? E você tem alguns trabalhos bastante interessantes com stent biomimético de nitinol, inclusive alguns que estão em fase já de liberação de 6 meses de dado, com cirolimos. Perfeito, eu vi falar também. Muito legal. Então, tem um questionamento aqui interessante em relação aos stents farmacológicos, né? Nós temos aí mais uns 5, 7 minutos para terminar. O stent farmacológico, hoje a gente sabe que a gente tem, acho que o grande cenário é o setor femoral superficial, o femoropoplíteo, a gente tem o Supera, que hoje a gente sabe que tem uma perviedade melhor do que das outras tecnologias, e aí a Boston traz o Eluvia. Então, assim, como é que a gente decide, como é que vocês decidem colocar um stent mimético e um stent farmacológico no setor femoropoplíteo? Vou começar pelo Douglas. Oi, Felipe. Então, Felipe, eu particularmente sempre fui muito favorável ao nada para trás. Então, primeiro eu tento ao máximo a gente tratar sem stent, né? Balões, eventualmente casar a terectomia com o balão. Mas quando eu preciso usar stent, realmente essas lesões mais longas, a minha preferência realmente é por stent tipo Supera, né? Um stent mimético, porque assim eu vou usar em lesões extremamente calcificadas, ou numa fase mais avançada, um stent recoberto, fazendo aí um endo bypass. A minha experiência pessoal com stents farmacológicos, porque a gente usa em lesões muito longas, não é como tem nos trabalhos lesões. A gente vê no trabalho do PTX, a lesão é curta. Para o nosso parâmetro é curta. Então, para os meus casos, a gente vai usar 2, 3 stents farmacológicos, o resultado realmente não é o que a gente esperava. Então, eu reservo essa ferramenta aí para a lesão mais curta, sabe? O que não é nossa realidade. Interessante isso. Matheus, o que você acha melhor aí?
Tu sabe que eu sou um entusiasta do Supera, né? Eu acho que ele tem um resultado muito bom. A minha experiência com o stent farmacológico ela é baixa por preferência ao Supera, então eu opto por ele. Bruno, vamos lá. Às vezes que a gente conversou, eu falei para ti que eu tenho muita dificuldade de localizar no cenário de economicidade o stent farmacológico, né? Porque ele parece ter uma relação boa das lesões muito longas e não calcificadas. Se a lesão é do território do Hunter para baixo, pegando poplite, quanto mais para baixo, mais eu acho que se você precisa estentar e se ela for muito calcificada, o Supera se justifica do ponto de vista de custo-benefício. Quando você pega as lesões mais curtas, principalmente abaixo de 10 centímetros, que você está estentando para resgate no terço médio da coxa ou alto, apesar de eu achar que o Supera é o melhor stent de todos, eu não vejo que no custo-benefício na minha humilde opinião, é justificável o uso. Então, quando eventualmente eu disseco, ou eu tenho um recall importante, ou eu tenho estenose residual importante e tal, que está no terço médio, terço superior, não estou em região de dobra, não estou no joelho, não pego o Hunter, eu realmente me sinto mais à vontade para utilizar outras tecnologias de stent quando eu preciso. Agora, quando eu estou nesse território, realmente o Supera é meu stent de preferência, se eu conseguir abrir a porta da garagem para o caminhão. Porque para usar a Supera, eu preciso pré-dilatar bem. E aí o que acontece? Quando eu não consigo pré-dilatar bem, meu amigo, você pode ter certeza, ou eu vou para um bypass, se eu tiver no SUS, porque senão, provavelmente eu vou ter que fazer um paving crack, quebrar, jogar um Viaban e depois um Supera por dentro, porque o Viaban não vai ficar legal. Então, aí o custo vai para a estratosfera, você quer chorar e não... Então, mas sempre que eu posso nesse território, poplíteo, na transição baixa para poplíteo, eu uso Supera, mais para cima, e se a lesão for curta, eu me sinto mais à vontade para usar outras coisas. Muito interessante, né? Comprimento da lesão, ajudando na decisão, isso é uma coisa muito importante. Espero que todos tenham, que a audiência tenha chegado à importância disso que vocês acabaram de falar, né? A importância, o envolvimento da artéria poplítea, porque ali você tem um cenário muito melhor que o Supera, e aí o Bruno finaliza de uma maneira sensacional, que é o preparo. Não conseguir preparar adequado não é o caso para colocar Supera, você vai ter dificuldade para abrir o stent e vai mexer na prioridade, né, Bruno? Não, e se ele for mal implantado, o Matheus sabe disso melhor do que eu, se ele for implantado alongado, a perviedade dele é pior que o balão sem droga. Não, é horrível. É pior que poba. Ou implanta ele bem. Se implantar ele bem, realmente ele dá o retorno do tempo que você precisa para poder implantá-lo. Mas você precisa ter espaço na garagem para botar o caminhão. E a reintervenção é a pior de todas. Quando ele está mal implantado. Exato, entendeu? Então, assim, eu não acho um stent difícil, é um stent sui generis, né? Ele tem um mecanismo de implantação próprio, tem uma lógica própria, mas é como o Matheus falou, é um stent muito favorável quando bem indicado. Como tudo é na ponta do lápis, eu já trago isso lá da Alemanha, né, cara? Quando eu penso assim, uma lesão que, puta, eu não queria usar balão de jeito nenhum, que eu sou feito o Douglas. Aí, puta, uma dissecção no meio da coxa ou para cima. Tem 3, 4 centímetros, eu vou botar um stentzinho curto, um 40, um 60. Entendeu? Eu não sinto que vale a pena colocar um Supera nessa circunstância do ponto de vista de custo. Não vai fraturar muito os stents de quarta geração. Eu concordo plenamente contigo. Entendeu? Agora, lesão pau, pegou ali o Hunter, tá para baixo, na dobra, já foi um inferno, dissecou, ficou aquele satanás. Se eu tiver um Supera na mão, é meu stent de eleição, sabe? Perfeito. Nossa, importantíssimo que os três falaram. E o Matheus gosta do Supera, mas ele sabe a dificuldade de liberar, né? Tem que treinar para liberar Supera, senão você vai transformar o Matheus é safo, filho. Desastre. Matheus é safo. A gente tem experiência com Supera aqui desde o início, né? Não sabe disso, né? O Júlio, que trabalha aqui conosco, foi lá em Leipzig no início do uso do Supera. A gente foi um dos primeiros centros a usar. Então, acaba que a gente tem acesso ao SUS, ao Supera no SUS, então a gente acaba tendo uma familiaridade. E usam muito bem, né, Matheus? E usam muito bem, né, cara? Vocês sabem fazer. Primeira vez que eu vi Supera, graças ao Bruno, então, primeira vez que eu vi Supera uma matéria numa cidadezinha próxima de Leipzig, treinado pelo... A gente foi para Halle, isso. Foi demais. Uma cidade linda. E quem estava ensinando a gente era o Matias, né? Isso, o Matias Horas. Matias Tá vindo para cá, viu? Tá vindo para cá. Agora, com esse inferno de pandemia, eu estou indo mês que vem
eles vêm para cá em dezembro. Vamos aprontar um negócio aqui em dezembro, depois eu te falo. E perdoem esse intervalo aí, só para lembrar que o Supera precisa treinar, precisa aprender a usar, não é um incidente fácil. Sem treinamento é melhor usar um incidente convencional, gente, não. Isso é muito importante. Bom, a gente está chegando aqui no fim, nós temos 3 minutos. Eu só teve um questionamento que eu não consegui responder, vou passar essa pergunta para os palestrantes. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos meus 3 amigos, são pessoas que eu considero muito, estou emocionado de estar aqui com vocês, do fundo do coração. Foi muito legal, acho que a gente fez uma discussão aqui, espero que todos tenham aproveitado bastante. Eu queria agradecer essa audiência maravilhosa, nós estávamos com quase 50 pessoas, agora estamos chegando, eu já fui orientado que chega nesse horário as pessoas começam a sair, elas estão cansadas, têm que cuidar da vida e jantar, então nós estamos finalizando aqui, mas espero que todos tenham aproveitado muito a experiência dos 3 palestrantes, que foi excelente, e lembrar que esses 3 setores, né, o Matheus gosta muito da parte científica, né, aprendi muito isso com o Matheus, mas lembrar que esses 3 setores estão unidos por uma classificação extremamente moderna hoje, que é a classificação de Glass. Quando a gente pensar na nova classificação que nós vamos acabar seguindo daqui para frente, tenho certeza disso, ela uniu os 3 setores e a gente precisa lembrar que precisa conhecer bem os 3 setores, porque esse é o caminho. Eu vou dar 30 segundos para cada um de vocês. Vamos ter uma aula sobre isso na Sobrice. Ter uma aula sobre novas classificações. Lembrar do congresso também, né, Matheus? Nós temos que lembrar que vai ter o congresso, o Bruno vai estar presente, o Douglas, os 3 estarão lá também. Então, eu vou dar 30 segundos para cada um de vocês se despedirem e deixar uma mensagem final aí para todos, por favor. Bom, primeiro, já que comecei lá, agradecer mais uma vez, foi um prazer estar aí com os amigos e aprendendo aí com todos. Sempre a gente sai aqui mais pleno de conhecimento. Legal, Douglas. Eu queria também agradecer o convite, agradecer a Sobrice, né? Agradecer o aceite de vocês de participar disso aqui com a gente, ao Felipe pela ajuda aí na organização de mais esse webinar solidário da Sobrice. E a gente está entre amigos, é sempre bom, né? A gente sempre conversa bem. E eu queria também convidar todo mundo a participar do congresso, né? Seja de forma híbrida ou principalmente presencial, para que todas essas discussões, todas essas nossas dificuldades vão ser aprofundadas no congresso, né, durante os 3 dias. Então, espero agora todos lá. Espetacular momento. Obrigado demais, Felipe, Matheus, Douglas, pela honra de poder estar com vocês, aprendendo, discutindo. É uma honra mesmo. Eu espero estar junto lá em São Paulo. Não aguento mais esse negócio de online. Eu vou presencial e quero estar lá com vocês e a gente voltar às discussões e voltar à vida normal o mais rápido possível. Um abraço grande a todos. Muito obrigado. Vamos todo mundo se encontrar no Sobrice, se Deus quiser. Deus quiser. Boa noite a todos. Sobrice, mais uma vez, muito obrigado. E vamos em frente. Pessoal, boa noite. Que tenham uma ótima noite aí. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Matheus, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço.